Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 5. E o tema que a gente vai estudar essa semana, a gente na verdade vai trazer uma situação, trazer um contexto para a gente falar das operações matemáticas. A gente vai falar de cesta básica, tá certo? Quando a gente fala de cesta básica, a gente vai perceber nessa aula que é um termo que a gente usa, mas a gente vai observar que existem variações para o que a gente chama de cesta básica. A partir da sua origem, tá certo? Ou seja, quando ela foi concebida, o que deveria ser uma cesta básica, para que serviria uma cesta básica e para o que a gente tem hoje, né? A gente vai ver que existe uma variedade muito grande, seja de composição, seja de valores. A gente vai perceber que esses tipos de cesta básica criam uma pluralidade muito grande, mas a gente vai tentar tomar como referência o valor da cesta básica e a comparação desse valor da cesta básica com o valor do salário mínimo, tá certo? Então, a cesta básica ela foi concebida inicialmente, vamos ver aqui na tela, né? Ela foi concebida através de um decreto, né? Então, a cesta básica ela foi regulamentada pelo decreto 399 em 30 de abril de 1938, certo? E a cesta básica ela é formada por 13 produtos que são considerados essenciais, fundamentais, para que uma pessoa ela passe um mês, certo? E assim a gente começa a fazer a seguinte análise, né? Pelo que diz aí do que é a cesta básica, a gente observa que ela é uma lista com 13 itens e que esses 13 itens vão dar conta de que uma pessoa sobreviva, né? Ou seja, se alimente aí, ou não só se alimente, a gente vai ver que também tem produtos que não são necessariamente de produtos alimentícios, mas que essa pessoa tenha condições de sobreviver um mês, tá certo? Então, quando a gente fala de cesta básica, por exemplo, quando eu estava pesquisando, o que mais tem é listas de cesta básica e com a variedade muito grande, tá certo? Essa daí, por exemplo, é como se fosse a base para todas as outras variações. Por exemplo, quando a gente tem aí, ó, carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. A gente vai observar que a variação da cesta básica, ela pode mudar o produto, mas não vai mudar o tipo do produto, né? Então, no caso, por exemplo, você pode não encontrar carne, mas vai encontrar alguma coisa similar, ou seja, do mesmo grupo alimentício da carne. A mesma coisa com o óleo, com a farinha, com o feijão, tá certo? Então, existem essas variações. E que essas variações aí, a gente vai perceber que dessas variações a gente vai conseguir estabelecer a relação do que seria a cesta básica, tá certo? Por exemplo, uma outra que eu achei bem diferente aí, ou seja, nesse caso aí, a primeira lista, a gente vai perceber que não tinham produtos de limpeza. Nesse caso aqui, eu peguei, por exemplo, outros produtos que você vai encontrar como a variação dessa cesta básica. Por exemplo, massas, né? Ou seja, macarrão, biscoitos, doce, salgado. No caso aí, biscoito é para não ter aquele problema regional, né? Ou seja, aonde se chama biscoito é bolacha, onde é bolacha é biscoito, né? Então aqui em Recife a gente entende bem, né? Ou seja, o biscoito e a bolacha ali no caso, né? A polenta, né? Ou seja, foi outro produto que eu achei, por exemplo, nas pesquisas e que aqui em Recife, na nossa região, é algo que a gente não encontra comumente na cesta básica e nem de maneira muito difundida. Condimentos para lanches, extrato de tomate. Aí ali já aparecem, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. No caso ali, amaciante, sabão em pó, sabonete, shampoo e creme dental. Então percebe que o que tem ali inicialmente na cesta básica, né, essa variação ela vai ocorrendo, ou seja, os tipos de cesta básica, mas a sua função não muda independente do tipo de composição, ou seja, é uma quantidade básica de alimentos e produtos para que uma pessoa ela passe um mês. Olha o que eu falei, uma pessoa. O que a gente vai ver agora nessa tabela aí é uma relação das capitais, 17 capitais do Brasil e o valor da cesta básica e a relação com outras coisas, como por exemplo o salário mínimo. Nessa lista aí,
a gente vai perceber, por exemplo, que olha o valor da cesta básica ali. A primeira coluna que a gente tem, vamos ver aqui na tela, são as capitais, né? São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Recife está por ali, né? E termina ali com Aracaju. A segunda coluna, ou seja, o que vem de cima para baixo, é ali, ó, valor da cesta básica, né? Então começa ali São Paulo com o valor de R$ 777,01 e vai até Aracaju com R$ 549,91 e está organizado da mais cara para a mais barata, tá certo? Depois tem outras colunas ali, a variação mensal, que é algo que a gente não vai se preocupar nessa aula. A porcentagem do salário mínimo, a gente vai se preocupar nessa aula apenas em comparação. A gente não vai fazer cálculos com relação a isso. E aquela outra coluna ali, tempo de trabalho, aí sim a gente vai fazer uma relação com ela, que vai ser mais ou menos o seguinte: quanto tempo uma pessoa que recebe um salário mínimo precisa trabalhar para ter condições de comprar uma cesta básica, tá certo? Então, vamos começar a nossa análise ali em Recife, tá certo? Vai ser a que a gente vai destacar. E depois a gente também vai comparar rapidinho com a mais cara, que é São Paulo, e a mais barata, que é Aracaju. Então, Recife está ali, ó, o valor da cesta básica em Recife. Aí essa análise foi feita pelo DIEESE em junho de 2022, junho desse ano que estamos aqui gravando essa aula. E Recife tem a cesta básica no valor de R$ 612,34. Aquela outra coluna que a gente vai analisar ali é aquela do meio ali, ó, porcentagem do salário mínimo. Aquele 54,62, vamos analisar daqui a pouco em comparação com o salário mínimo. E a outra é que 111 horas e 9 minutos é o tempo que uma pessoa no Recife que ganha um salário mínimo precisa trabalhar para ter o dinheiro relativo a se comprar uma cesta básica naquele valor ali. Então vamos lá. Comparando com o salário mínimo, que é de R$ 1.212 nesse ano que nós estamos, em 2022, e a gente vai tentar fazer uma comparação. Sem precisar fazer o cálculo exato, a gente observa, por exemplo, o salário mínimo. Já tivemos várias aulas aqui de arredondamentos e aproximações. Então vamos pegar, por exemplo, o salário mínimo é mais ou menos R$ 1.200. A cesta básica é mais ou menos R$ 600. O que é que a gente está dizendo? Que metade de um salário mínimo é o valor de uma cesta básica, tá certo? Agora lembra que no começo da aula eu falei das variações para o que a gente chama de cesta básica. Lembra que aquelas primeiras listas que eu mostrei, aí tinha lá feijão, arroz, carne. Então esses elementos ali, lembra da primeira coisa que eu coloquei na aula de hoje, que é o decreto, né, que estabelece lá o que seria uma cesta básica, e ela coloca como 13 produtos. Mas, por exemplo, se a gente comprasse aqueles produtos ali, daria muito menos de R$ 612,34. Só que nesse cálculo que é feito aí, ele faz para uma cesta básica, para uma família de 4 pessoas. Então, a família de 4 pessoas comprando aqueles valores ali, comprando aqueles produtos, melhor dizendo, daria aquele valor de 612. Ou seja, para uma família que tem como renda um salário mínimo, metade desse valor aí seria só para comprar a cesta básica, né? Então a gente observa que é um valor, uma quantidade que fica muito apertado o orçamento, até porque a gente não vai só comprar comida no mês, né? A gente tem, por exemplo, que outros valores vão ter que aparecer aí, por exemplo, ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo, faz esse cálculo aí, R$ 1.212, tira o valor que é referente à cesta básica, que é de R$ 612,34, ou seja, sobra R$ 599,66 para as outras coisas, tá certo? Por exemplo, em São Paulo, fazendo a mesma comparação, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ao receber o salário mínimo, comprou a cesta básica, sobrou R$ 434,99. Já a cesta básica mais barata que a gente tem, que é lá em Aracaju, ou seja, pegando o salário mínimo, tirando o valor da cesta básica, ou seja, comprando a cesta básica, vai sobrar R$ 662. Então a gente tem aí, por exemplo, que nessas 3 capitais aí, em comparação aí, a gente percebe que mesmo lá em Aracaju sobrando os R$ 662,
ou lá em São Paulo sobrando apenas R$ 434,99, fica muito apertado para se ter que pagar, ter que comprar outros produtos durante o mês. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem como renda familiar um salário mínimo, gastou, por exemplo, aqui em Recife, metade só comprando, só no sentido do valor, né? Ou seja, a importância de se comprar a cesta básica, mas sobrou metade do salário para outras coisas, como, por exemplo, pagar a luz, pagar a água, comprar remédio se precisar. No caso de moradia, se não tiver uma casa própria, mas se precisar pagar o aluguel, né? Então são essas coisas aí. E a gente ainda não está levando em consideração outras situações, como por exemplo o lazer, né? Ou seja, a pessoa receber o salário, comprar os alimentos, pagar as contas, ou seja, a luz, a água, o aluguel, algum remédio que precisa. E será que vai ter condições de sobrar algum dinheiro para o lazer? Então a gente percebe que é um valor muito apertado, né? E nisso daí eu fiz uma pesquisa para saber qual deveria ser o salário mínimo ideal, ou seja, uma pessoa receber um salário mínimo para poder comprar os alimentos, pagar os serviços, pagar as coisas dentro de casa, ter um lazer, ou seja, ter o valor necessário para fazer as coisas básicas. Veja que interessante aqui, eu não encontrei para 2022, mas fazendo a comparação do salário mínimo de 2021 e 2022, não há uma diferença tão grande, né? Ou seja, em 2021 o salário era de R$ 1.100 e 2022 1.212, né? Então não há uma diferença tão grande, mas a diferença é enorme quando a gente faz a seguinte comparação. Dá uma olhada no que foi que eu analisei aqui. Por exemplo, em agosto de 2021, olha o que foi que eu fiz. Em agosto de 2021, o salário mínimo era R$ 1.100. O que está ali na outra coluna é o salário mínimo necessário. Ou seja, em agosto de 2021, o salário mínimo necessário para uma pessoa sobreviver deveria ser de R$ 5.583,90, ou seja, uma diferença enorme do que é o salário mínimo e do que deveria ser o salário mínimo. Nesse caso aqui eu fiz a subtração, ó, R$ 5.583,90 deveria ser o valor do salário mínimo. E subtraindo pelo valor do salário mínimo em 2021, deu uma diferença de R$ 4.483,90. Então percebe a diferença, né? Ou seja, a que a gente chama de defasagem, está muito abaixo o salário mínimo para que a gente conseguisse pagar e ter o que a gente conhece como as coisas básicas para uma pessoa, para uma família sobreviver, tá certo? Voltando um pouco aí, ou seja, esse valor é marcante, né? Ou seja, isso daí é o que falta ao salário mínimo para ele ser, de fato, um salário que desse para a pessoa comprar, para a pessoa viver de forma digna, né? Então, vamos lutar para que isso fique cada vez melhor, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode analisar dessa tabela aí é simplesmente o seguinte, a gente viu ali, Recife, a cesta básica em Recife em junho de 2022 custando R$ 612,34, eu vou analisar aquilo ali, ó, horas, tempo de trabalho, ou seja, tempo que a pessoa trabalhou para poder comprar uma cesta básica. Então, o que significa 111 horas e 9 minutos? Ou seja, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela precisa trabalhar 111 horas e 9 minutos para que ela tenha o valor para comprar uma cesta básica. E 111 horas e 9 minutos é quantos dias trabalhados, né? Então, dividindo por 8 horas, dá 13,875 dias. Ou seja, uma pessoa que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 14 dias para ter o dinheiro relativo, referente, para se comprar uma cesta básica, ou seja, haja trabalho, né? Até porque quando a gente comparar quantos dias uma pessoa precisa trabalhar no mês, usando aí o valor comercial, né, como a gente chama, ou seja, 14 dias trabalhados para comprar uma cesta básica, vão sobrar 6 dias para comprar, para ganhar dinheiro para comprar as outras coisas, para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, remédio, aluguel, lazer se puder, né? Então percebe que é
um valor bastante apertado para sobreviver apenas com o salário mínimo, tá certo? Então, observa que, no caso aqui de Recife, a pessoa precisa trabalhar 14 dias para ter o valor relativo a comprar uma cesta básica. Fazendo essa comparação com aquelas outras duas capitais que eu disse, ou seja, a capital que tem a cesta básica mais cara, que é São Paulo, e a capital que tem a cesta básica mais barata, que é Aracaju, dessa análise aí. Ou seja, também dividindo aí por 8 horas por dia trabalhado, no caso Aracaju, a pessoa precisa trabalhar 99 horas, mais ou menos, né? Eu fiz aproximado aqui, 99 horas, dividindo por 8 horas por dia, ou seja, 13 dias. Não tem tanta diferença, ou seja, deu, em termos de aproximação, deu apenas um dia. E no caso São Paulo, também a mesma coisa, dividindo por 8 horas de dia trabalhado, a gente vai encontrar aí 18 dias. Ou seja, fazendo aquela comparação inicial, cesta básica. Quantos dias a pessoa precisa trabalhar estando em São Paulo para ter dinheiro para comprar uma cesta básica, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ou seja, 18 dias, certo? Sobrando 2 dias, fazendo a conta aí para, no caso aí, comprar o restante das coisas, a gente vê que sobram apenas 2 dias. Recife, 6 dias, Aracaju, 7 dias. Então, percebe que esses valores aí que a gente tem em relação à cesta básica, em relação aos valores que a gente precisa ter, que a gente precisa trabalhar para comprar uma cesta básica, em comparação com o valor que deveria ser a cesta básica, é bastante grande. Tá certo? Então, a atividade que vai ficar como sugestão aqui é relativa à cesta básica, é relativo ao salário mínimo, tá certo? Então, a sugestão aqui é o seguinte, tomando como referência o valor da cesta básica em Recife, que é de R$ 612,34, a gente vai perceber que esse valor aí eu peguei de uma pesquisa geral, né? Ou seja, mas se você aí se junta aí com teus colegas, com os teus professores e tenta fazer essa análise. Ou seja, com R$ 612,34, que é o valor da cesta básica, será que dá para comprar a quantidade de alimentos necessários para a tua família aí passar um mês tranquilo, sem problema com relação a alimentos? A gente vai ver que isso depende muito da relação que você vai estabelecer aí com o conhecimento que você tem, do valor que você recebe, com o valor que você tem com relação ao que precisa ser comprado. Tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, manda aí a mensagem para a gente nos nossos canais no YouTube, no aplicativo do Educa Recife. Me despeço por aqui. Um tchau, tchau e até mais.